Vamos para mais um conceito, ainda dentro de funções, que são as funções com passagem por referência. Até então a gente viu as funções com passagem por valor. Os parâmetros recebem valores de outras variáveis ou das variáveis da qual aquela função está sendo chamada. Então são copiados e lá dentro da função principal eu posso mudar os valores daquelas variáveis que eu não estou mudando os valores das variáveis que eu passei como parâmetro para a função. Nas passagens por referência já é diferente, porque eu já vou usar uma técnica onde se eu fizer qualquer alteração na função chamadora, eu vou alterar ou estarei alterando o valor da variável que eu estou usando como parâmetro. Isso já esse tipo de função ele é muito pouco utilizado. Por quê? Porque um dos benefícios de você usar a função é o encapsulamento. O encapsulamento ele te traz um código mais confiável, ele te traz um código mais protegido, te ajuda a ficar um pouco mais fácil de manutenção. Tudo isso a gente viu implicitamente. Tá? Porque a ideia do encapsulamento te remete à seguinte situação: uma vez que eu passei os dados para a função vai fazer o que tem que fazer sem alterar os dados ou sem alterar as variáveis que eu passei para ela como argumento. Então, isso é uma forma de proteger as variáveis da função do qual ela foi chamada. Na passagem por referência, eu perco esse encapsulamento, eu perco essa proteção, e se eu fizer qualquer tipo de alteração lá dentro, eu vou estar alterando a variável que eu passei como parâmetro. Isso é perigoso. Então não é comum. Não é comum. Não é comum mesmo. No entanto, a passagem por referência ela acaba estando implicitamente utilizada porque algumas estruturas dentro da linguagem C ela é nativamente por passagem de referência. Então, não tem essa ideia de passagem por valor ou passagem por referência. E são conteúdos que a gente vai ver um pouco mais à frente, como, por exemplo, passar um vetor. Eu não passo um vetor por valor, né, copiando aquele conteúdo do vetor para um outro vetor dentro da função, e aí eu posso alterar esse vetor lá dentro da função, que eu não vou estar alterando o vetor que está no parâmetro. Vetor, uma vez que ele está no argumento, se eu puder alterar ele, eu vou alterar, porque ele é nativamente por referência. Isso é a mesma coisa para matriz, para estrutura, e aí vai. São conceitos mais avançados, mas que a gente vai ver. Mas com variáveis de forma simples, ele não é muito útil justamente porque eu perco muito a proteção e encapsulamento do meu código. Mas eu vou mostrar um exemplo, que inclusive é um exemplo bastante consagrado e é o que sempre é utilizado porque nos permite entender o conceito. E como tem pouca aplicação passagem por referência, por isso que a gente não tem muita pouca aplicação, aplicabilidade esse tipo de chamada. Mas vamos mostrar para entender o raciocínio, porque ele vai ser útil lá na frente quando a gente for usar vetor, matriz e estruturas dentro de função, ou passando essas estruturas como argumento de uma função. Então o que eu tenho? Tal qual que a gente viu, essa função pode retornar ou não valor. Vou fazer essa função do tipo void. Então ela não vai retornar valor. Vou dar um nome, vai ser troca. E vou colocar os argumentos. Também tem que especificar os tipos de dados dos argumentos. Então vai ser P1 int P2. P2. Essa função não tem return, porque ela é void. A ideia dessa função é pegar o valor que está vindo do chamamento, que eu vou usar esse chamamento lá na função main. Vai ter um valor em P1, vai ter um valor em P2, e eu vou substituir de maneira que P2 assuma o valor de P1 e P1 assuma o valor de P2. O que acontece?
por que a gente usa passagem por referência, embora raramente ela seja usada. Quando a gente usa passagem por valor, ou quando a gente usa passagem por valor, não. Quando a gente faz uma função que retorna valor, eu coloco, portanto, lá o return, eu só posso retornar um único valor por vez. Eu não posso retornar 2, 3, 4 valores por uma função. Então sempre vai ser um return x, ou vai ser um return y, um return w, o nome da variável que tiver dentro da função. Eu nunca vou retornar um return x, y, return a, b, a, b, c, dois pontos. Isso não existe. Isso já dá erro na compilação. No entanto, há situações onde eu preciso retornar implicitamente, porque explicitamente eu retorno um único valor. Eu posso retornar implicitamente dois valores. E é nessas situações que eu uso a passagem por valor. Porque, teoricamente, é isso que eu estou fazendo. Eu vou fazer a troca de P2 para P1, P1 para P2 implicitamente. É como se eu estivesse retornando, mas não estou retornando. Porque as trocas ele vai se dar diretamente em memória. Aqui, isso daqui é uma anotação de passagem por valor. Quando eu coloco o asterisco, eu já estou usando uma técnica para compartilhar o mesmo espaço de memória. Isso aqui é um ponteiro. Eu não falei, mas ponteiro é um tipo de dado, que não é uma variável, mas um ponteiro ele aponta. E a ideia de apontar é apontar mesmo. Ele aponta para um espaço de memória. Se eu tenho 10 variáveis, cada variável está num espaço de memória. Agora, se eu tenho uma variável e 10 ponteiros, eu posso fazer os 10 ponteiros apontarem para o mesmo espaço de memória, que teoricamente pode ser uma variável. Então, se eu tenho uma variável x, se eu faço os 10 ponteiros apontarem para o mesmo espaço de memória da variável x, uma vez que eu alterei o valor de x, todos os outros 10 ponteiros vão acessar o mesmo valor porque eles estão referenciando o mesmo espaço de memória. Então, a notação para ponteiro é isso daqui, é um asterisco. Toda vez que vocês verem um asterisco na frente, é um ponteiro. E aí eu vou ter que usar isso ali dentro. Vou criar uma variável auxiliar, aux. Esse aux não é um ponteiro, é uma variável normal que vai existir só dentro da função troca. Além da função aux, a função troca vai ter outras duas declarações, P1 e P2, onde P1 e P2 são ponteiros, que vão apontar para um espaço de memória. E aí, nesse caso aqui, aux vai receber o valor que PU está apontando. Então, quando eu faço isso daqui, P1 vai apontar para um espaço de memória. E naquele espaço de memória tem um valor armazenado. Então, quando eu faço isso daqui, eu vou lá no espaço quando eu faço isso, eu pego o espaço de memória. Quando eu uso o asterisco, eu digo, nesse espaço de memória, se tiver um valor, me traga. Então, se tiver lá um espaço de memória X, um espaço de memória 9.999, se naquele espaço de memória 9.999 tiver o valor 10, com X eu vou e pego 10. Então, o aux recebe 10. Só um exemplo. Nesse caso, agora eu vou fazer P1 receber P2. Mesma coisa do P1, vou lá no espaço de memória que P2 está apontando e acesso o conteúdo dele. Aí eu vou pegar esse conteúdo e vou armazenar lá no espaço de memória que P1 está armazenando. Então, se lá tiver um 100 armazenado, o ponteiro vai estar apontando para um espaço de memória e vai estar armazenando, por exemplo, o valor 100. Daí, na sequência, eu faço o P2 receber o aux. Com isso, eu fiz uma troca. Tem que usar o protótipo também lá em cima. Ponto e vírgula. Aqui eu vou declarar a variável int a b.
Vou pedir printf, digite dois valores. Eu vou ler. Escreve. Comercial A. Comercial B. E aí eu chamo a função troca. É uma função void, não retorna nada, ponto e vírgula, mas ela tem dois argumentos. P1 e P2, que é um ponteiro para um espaço de memória. Então, o que a função troca recebe, ela já não é mais valor igual o que a gente fez nos exemplos anteriores. O que P1 e P2 recebem são endereços de memória. Então, eu tenho que passar o endereço de memória para P1 e para P2, e para eu passar o endereço de memória, eu tenho um operador que cumpre essa função. Nesse caso, eu quero P1 e P2, né, como eu estou chamando essa função dentro da função main, eu quero passar A e B. Então, eu quero trocar os valores de maneira que A assuma o valor de B e B assuma o valor de A. Quando eu faço isto daqui, e comercial B, agora já é uma anotação diferente do que a gente viu. Sem isso daqui, eu estaria passando o valor que está armazenado na variável A. Só que essa função troca não é assim que ela funciona. Ela funciona com passagem por referência. Quando eu faço isto, eu já estou passando agora o endereço de memória. Esse e-comercial tem a seguinte função. Pega o endereço de memória, me descubra o endereço de memória de uma variável, no caso a variável é A, vai retornar esse endereço de memória, e esse endereço de memória, no caso aqui, está sendo atribuído para P1. Endereço de memória de B está sendo atribuído para P2. Agora, quando eu chamo isso, P1 e P2, que são ponteiros, estão apontando respectivamente para A e para B. Em outras palavras, quando eu chamo essa função aqui, que eu sei que ela vai trocar valores, porque é isso que está definido na lógica, quando eu passo e comercial A e comercial B, endereço de memória de A, endereço de memória de B, para os ponteiros, toda e qualquer alteração que eu estou fazendo aqui dentro, onde eu estou usando asterisco P1 e asterisco P2, eu estarei fazendo em A e B, porque P1 aponta para o endereço de A e P2 aponta para o endereço de B. Então, o que eu estou manipulando aqui dentro são endereços de memória. Então, no endereço de memória, o que eu faço? Opa, P1 está apontando para quem? Está apontando para um espaço de memória. Qual espaço de memória? É o A. Então, vai lá no espaço de memória do A, já que P1 está apontando para A, pega o conteúdo dele e atribua para AUX. P2 é um ponteiro, está apontando para quem? Para uma variável. Qual variável? B. Opa. Então, vai lá no endereço de B e pegue o conteúdo, por causa do asterisco, e atribua no espaço de memória que P1 está apontando e também jogue o conteúdo. E depois eu pego o valor de AUX, que é uma variável que recebeu o conteúdo, né, de P1, e atribuo no espaço de memória que P2 está apontando. Então, essa é a particularidade. Vamos rodar, ver se não tem erro de memória. Se não tem erro de compilação, na verdade. Rodou. Só faltou imprimir, né? Vamos imprimir aqui. Printf. Printf. Trocas. %d. %d. /n. A. B. Dez, 5.
imprimi 5, 10, fiz as trocas. Então, essa é o uso da passagem por referência. Se vocês olharem aqui o scanf, a gente já vinha usando isso há muito tempo. Então, quando eu chamo a função scanf, eu estou passando o endereço de memória de A ao endereço de memória de B. Então, ele pega o que o usuário digitou e vai atribuir, vai lá no espacinho de memória de A, no espacinho de memória de B e coloca os valores que o usuário digitou. Então, essa aqui é o scanf, é um tipo de função que não retorna valor, cujos parâmetros dessa função é passagem por referência. E eu posso combinar, tá? Eu não preciso ter necessariamente função cujos argumentos é só passagem por referência ou só passagem por valor. Eu posso combinar as coisas. Então, eu poderia ter algo desse tipo se eu quisesse. Int x. Essa é uma função que não retorna nada e que tem 3 parâmetros. 2 ponteiros inteiros, né? Então, ou seja, você vai ter 2 passagens por referência e um terceiro parâmetro que é uma passagem por valor. E daí aqui dentro eu teria que, por exemplo, aqui fazer um C. Então, aqui o C é uma passagem por valor, A e B é uma passagem por referência. E eu poderia, inclusive, fazer um return. Essa função poderia retornar. E aí, nesse caso, eu teria um W que recebe, por exemplo, se eu estou dizendo que eu estou retornando alguma coisa, eu tenho que retornar alguma coisa. Então, veja, aqui eu combinei tudo que a gente viu até então. Uma função que retorna valor e que tem 3 argumentos ou 3 parâmetros, misturando 2 ponteiros, ou seja, passagem por referência e passagem por valor. Então, isso daqui também é possível. Conceitualizado isso, na próxima etapa a gente já começa a ver como que eu faço para usar ou passar para uma função vetores, que ele já é nativamente uma passagem por referência. Eu não preciso ter essa preocupação que eu estou tendo aqui em explicar o que é passagem por referência e o que é passagem por valor. Só para finalizar mesmo, isso aqui é um recurso. Passagem por referência ele é muito pouco usado quando eu falo de variáveis, justamente por causa do encapsulamento. Eu quero proteger meus dados, eu uso muito mais passagem por valor. Mas essa explicação ela é importante para a gente entender um pouco agora do que vem pela frente quando a gente começa a falar de vetor e matriz. Então, até o próximo vídeo.